Fala galera, aqui é o Rafael e eu queria começar hoje perguntando por quê? Por que tanta gente não constrói um objetivo, não estrutura suas metas e depois quando chega em lugar nenhum, fica sem saber o que aconteceu? Galera, esse vacilo é tão antigo que esse cara aqui, na época de Cristo, ele já dizia o seguinte: se você navega sem saber qual é o seu destino, nenhum vento vai ser favorável. Então o negócio é, primeira coisa que a gente precisa entender, sem objetivos, a gente não sabe aonde a gente vai chegar. Todo tipo de atividade que nós desenhamos ou desenvolvemos, ela tem muito risco de estar chegando em um lugar diferente ou estar focando em um lugar diferente do que o que a gente gostaria. O ponto zero de qualquer projeto, seja isso na linha de administração estratégica, seja isso na linha profissional, na linha pessoal, é desenhar um objetivo. Quando a gente vai começar a pensar, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade sobre qual é o melhor objetivo que eu tenho que desenhar, qual é o melhor objetivo que eu tenho que desenvolver. O melhor objetivo, ele tem que passar por ser um propósito. Então hoje eu quero trocar uma ideia sobre esse ponto em específico. Vamos pensar um pouquinho nos nossos objetivos pessoais de vida. Eles normalmente conseguem materializar sonhos e depois com isso fica um pouco mais fácil da gente conseguir estruturar direito o nosso objetivo de aprovação. Então vamos lá, primeira coisa, no meu caso, meus primeiros objetivos, o desenho inicial de que eles eram, eu me recordo de quando eu descobri que eu era quebrado. Essa foi a primeira grande oportunidade que eu tive numa escola privada daqui de Brasília. Eu consegui uma bolsa e eu tive a oportunidade de ver, cara, o que era ter recursos financeiros. Então era tênis bom, era viagem, era um monte de coisa. Eu falei, cara, tá aí. Eu quero uma coisa dessa pra mim. Então isso foi uma parte super importante pra mim, que foi o início ali do meu sonho pessoal, do meu objetivo de vida, objetivo pessoal. A gente vai dando mais materialidade para esse objetivo, então vai tendo mais clareza sobre o que nós esperamos dele. E aí eu me recordo muito bem que conforme foi passando o tempo, eu acabei entrando na faculdade, fui fazer meu estágio, eu estava em dúvida sobre para onde que eu iria encaminhar, se eu ia fazer um mestrado, se eu ia, por exemplo, fazer um segundo curso. Basicamente, o momento que mudou minha vida foi uma fala do dono da fábrica. Meu sobrinho, ele é da Receita, ele ganha, na época, seus 15 mil reais por mês e ele trabalha de segunda a sexta, quando não trabalha de casa. Ele tem certeza que no final de cada mês o salário dele vai estar lá e ele tem essa segurança. Cara, esse foi o momento que a minha cabeça mudou e eu considero talvez que foi um dos grandes momentos de mudança da minha vida. Eu tive a oportunidade de entender o primeiro conceito de objetivo profissional. Quando eu juntei a minha vontade de não precisar preocupar se no final do mês eu iria ter o meu salário na conta, mas a vontade de ter uma boa renda e dar uma capacidade para minha família, como que eu iria poder produzir todas essas coisas? E eu vi o TCU. O TCU foi o meu primeiro grande objetivo profissional. Ele tinha a seguinte escrita: eu vou passar no TCU. No momento em que eu escrevi isso lá no fundo da minha cabeça, gravado, isso mudou a minha vida. Porque eu fiz tudo que eu poderia ao meu redor para convergir para eu poder passar no concurso do TCU. Então aqui eu queria começar a conversar um pouquinho sobre as questões dos objetivos. Quando a gente vai falar sobre objetivo, a primeira coisa que a gente precisa ter claro são os nossos sonhos. No meu caso, os meus sonhos eram ter uma independência, ter a certeza que o salário estaria no final do mês, poder cuidar da minha família. Todos esses sonhos, esses propósitos de vida positivos, coisas que agregariam para mim, eu materializei eles numa ferramenta visualizável que é o concurso do TCU. O cargo de Auditor Federal de Controle Externo do TCU me propiciaria alcançar esses objetivos. Quando a gente navega nisso, a gente começa a dar uma cara que vai facilitar a nossa visualização desse objetivo. Então, gente, é muito importante. O objetivo, se a gente pensar, ele é como se fosse um alvo. Imagina que a gente tem esse alvo. Esse alvo, se ele não for visualizável, se ele não for uma coisa concreta, você perde a capacidade
de poder saber aonde que você tem que atirar e tudo que você vai fazer para poder alcançar ele. Quanto mais desenhado esse objetivo for, mais fácil é de você poder alcançá-lo, porque você vai saber exatamente qual é a flecha que você tem que fazer para alcançar o alvo. Então, no meu caso, eu já havia aprendido lá atrás, quando eu fiz o concurso da EPICAR, que é a Escola Preparatória para a Cadência da Aeronáutica, que eu não poderia fazer concursos que tivessem problema para miopia. Então eu já tinha eliminado as carreiras militares do meu escopo de para onde eu poderia caminhar. Conheço gente que passou em todas as fases do concurso da polícia e reprovou porque tinha problema de visão. Conheço gente que passou em concursos de várias áreas diferentes, porém nunca se adaptou porque queria de qualquer jeito trabalhar na rua e não estava aguentando a característica de estar trabalhando em um escritório dentro de uma repartição. Então a primeira coisa que você precisa entender é quem é você. Realmente desenha ali quais são as suas especificidades, o que é que existe hoje que é um fator limitante. Então é muito importante que você tenha clareza disso, porque a partir disso você consegue eliminar concursos que não te atendam. Por exemplo, uma especificidade muito importante, galera, para a gente analisar. Eu conheci, enquanto trabalhando no CNMP, uma promotora de justiça do estado da Bahia que, por querer ficar próximo da sua família, deixou o cargo de promotora e assumiu o cargo de analista. Então aqui a gente vê que o dinheiro nem sempre é o fator inicial. No primeiro caso, ela deixou uma carreira de quase 30 mil reais por mês para ir para uma carreira que flutuava inicial de 10 mil. Então, a grande especificidade dela é que ela queria estar próxima da família. Por outro lado, já tem um amigo que prestou concurso para Roraima, ele foi para o TRF lá e ele tinha certeza que ia voltar. 3 anos depois, ele amou o local e mora lá até hoje. Então, você está ou não está disposto a morar fora da sua zona de conforto da sua região? Quanto mais ampla a localidade que nós aceitamos, mais fácil se fica de ter um concurso que vai atender a nossa necessidade. Outra especificidade muito importante que a galera não costuma levar em consideração é: eu tenho ou não tenho as características para o cargo? Tem muita gente que hoje tem feito carreira policial, mas não tem a aptidão para o exercício do cargo. Chega ali dentro, não vai fazer um bom serviço e aí acaba correndo uma série de riscos associados. Então, não adianta, galera, não é só ver o contra-cheque, a gente tem que ver as nossas especificidades. Se a gente não gosta de trabalhar dentro de um escritório, se a gente não gosta de trabalhar na repartição, existem N concursos, a gente vai falar sobre eles depois, que atendem esse requisito. E vice-versa, se você gosta de trabalhar num ambiente com mais rotina, com mais estabilidade, também existem todas essas características que te atendem. O importante é se conhecer. Terceira coisa, e essa daqui é que talvez muita gente acaba colocando como primeira, é a remuneração. Qual é a remuneração que nós estamos dispostos a aceitar para poder exercer um determinado cargo? Então, no meu caso, quando eu decidi o TCU, se fosse o único concurso que eu aceitasse, eu iria ter tido a oportunidade de fazer uma prova a cada 2, 3 anos e o último agora já vai para 5 anos que teve. Então, se nós não tivermos uma razoabilidade na escolha da remuneração, a gente acaba deixando passar muitas boas oportunidades. O que eu fiz nesse caso? Eu decidi a minha remuneração objetivo final e vi até onde eu aceitava receber. Quanto é que eu preciso ganhar para poder ter o que eu considero aceitável? Identifiquei todos os concursos que haviam na escada do TCU. Por exemplo, o concurso que eu tomei posse pela primeira vez, que foi o concurso do Ministério Público da União. É muito importante que nós tenhamos essa clareza das características e dos contornos do nosso objetivo. Se você escolher essas 3 coisas, você consegue ter ali um objetivo mais definido, mais claro, mais lógico. Então, desenhar a sua estratégia para alcançar esse objetivo. É isso aí, galera. Recado dado. E aí vamos conversar um pouco mais sobre uma das grandes ferramentas que nós podemos usar para poder alcançar nossos objetivos, que é o mapa dos sonhos. Próximo vídeo a gente fala disso. Um abraço, valeu!